Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou Samaria. E houve grande fome em Samaria, eis que cercaram, até que se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. E sucedeu que, passando o rei pelo uma mulher bradou, dizendo: acode-me, ó rei, meu Senhor, acode-me. Eu acho interessante essa passagem na Bíblia. Samaria foi cercada, né? E o povo de Israel estava passando um momento assim muito difícil. E eu vejo, irmãos, que as atitudes e personagens que se apresentam aqui. Aqui a gente vê o rei, né? A Bíblia diz que o rei estava passando pelo muro da cidade. O muro é um lugar de destaque, um lugar aonde o rei foi passar por lá. Ele estava passando, a cidade estava cercada pelo exército de Ben-Hadad, e o povo estava morrendo de fome. Nós podemos ver essa mulher pedindo socorro para o rei, e o rei, a Bíblia diz que quando a mulher falou o motivo, né, porque ela estava pedindo socorro, né, o rei rasgou a roupa. E a Bíblia diz que as pessoas viram, quando o rei rasgou as suas vestes reais, viram que ele estava por baixo vestido com sacos, com panos de sacos, que significava humilhação, que significava a pessoa estar em estado de humilhação, né? Onde a pessoa se humilha para alcançar algo. Agora, o interessante é que esse cerco que estava acontecendo em Samaria já era exatamente por causa da desobediência do povo. O povo foi desobediente a Deus, e Deus, assim como a desobediência, Deus traz as consequências para que aquelas pessoas percebam a sua atitude, percebam onde foi que Deus errou. E eu vejo essa situação da seguinte forma: nós temos a mulher, temos o rei e temos também os leprosos. Né? Ele diz que eram 4 leprosos. E eu vejo assim: o rei, ele, quando rasgou aquelas vestes, mostrou que estava em estado de humilhação. Agora, o interessante é que Deus fala na palavra dele, diz que Ele não quer que nós rasguemos as vestes, mas que nós rasguemos os nossos corações. E aquele rei, simplesmente, ele soltava o vestido, aquela roupa, só por religiosidade, né? Muitas vezes, às vezes a gente está com uma religiosidade muito grande, né? Ostentando, né? A Bíblia diz que ele estava no muro da cidade. Só que quando realmente foi necessário a gente demonstrar se realmente a gente, que ele estava se humilhando realmente na presença de Deus, foi demonstrado que realmente ele só estava na capa, na religiosidade. Porque o simples fato de às vezes virmos para a igreja, demonstrar uma religiosidade, isso não quer dizer nada para Deus, porque Deus pede que a gente rasgue as nossas vestes. Porque a atitude dele diante da situação do problema, porque
Deus, a Bíblia diz que Deus nos prova para ver a nossa atitude, prova os nossos corações. E aquele rei foi provado diante do pedido de socorro daquela mulher. O desespero dela estava muito. A Bíblia diz que ela, uma mulher chegou para ela e falou assim: vamos fazer um negócio? Como a gente está morrendo de fome, a gente mata o seu filho, a gente cozinha o seu filho. Olha que absurdo chegou. Foi por isso que o rei rasgou as mãos, ficou desesperado. E depois, a gente, no outro dia, a gente faz possível. Só que o desespero da mulher é porque talvez ela disse: tudo bem, então vamos matar o seu primeiro. Talvez ela poderia ter falado isso, né? Então, é assim, então, irmãos, a que ponto, né? Chegou o desespero e a fome desse povo, né? Dessa mulher. Eu fico me perguntando: será que foi a atitude certa ela tomar? Matar o seu próprio filho, né? Será que não foi? Quer dizer, a pessoa diante da situação, diante dos problemas, não adianta ficar desesperado. Nós temos que usar a fé. A fé em Deus demonstra o desespero, demonstra a falta de capacidade de se colocar diante de Deus, de se colocar realmente na presença de Deus, de se colocar como um servo de Deus e não como um incrédulo que diante de qualquer situação, diante de qualquer perigo, né? Porque nós vamos sim, inevitavelmente nós vamos nos deparar diante de situações difíceis na nossa vida. E o que Deus quer? Deus quer uma atitude sábia, uma atitude, não uma atitude de desespero, não uma atitude de vai do jeito que der, não. Deus quer uma atitude de sabedoria. E voltando para o rei, a gente vê a atitude do rei. O rei começou a escravejar: mas você está me pedindo socorro? Era com certeza assim: você está me pedindo socorro? Se Deus não socorreu, nós estamos morrendo, Deus não foi, eu vou socorrer você. Eu não tenho comida, não. Você não sabe que nós estamos passando fome. Foi essa a atitude do rei daquela mulher. E a atitude do rei daquela mulher era pedindo socorro para ver o que era que talvez ela queria que ela, certamente, ela queria que a mulher matasse o outro filho dela, né? Uma atitude também temerária, uma atitude difícil, né? O desespero, às vezes, nos leva a tomar atitudes impensadas, atitudes que nos levam a piorar a situação. E a gente se depara diante de um desespero, de uma pessoa desesperada, né? Diante de um problema, às vezes, que nós vivemos sem solução, né? E a Bíblia diz que o rei começou a culpar o profeta. Esse profeta não vale nada. É como se ele dissesse, é como se a gente trocasse muito esse profeta. Cadê o profeta? Quer dizer, um rei que estava vestido, né, se demonstrando como um grande religioso, um homem vestido de sacos, né? Demonstrando que estava se humilhando diante da presença de Deus, mas na verdade só religiosidade é o que Deus quer que a gente não se denuncie a nossa religiosidade, demonstre realmente a nossa fé diante das atitudes, porque a Deus nos prova diante das adversidades, porque quando nós estamos vivendo numa situação bem confortável, é fácil, né, demonstrar nossa gratidão. Eu agradeço ao Senhor por isso, pelas bênçãos recebidas. Mas quando a gente se vê diante de situações difíceis, como essa mulher estava, como esse rei estava, a gente vai provar, Deus vai provar quem realmente nós somos. Como nós vamos reagir, e é isso que Deus quer. Deus quer que a gente reaja bem, não só diante da facilidade.
saúde. Deus quer ver provar a nossa fé e ver como é que nós vamos reagir diante das adversidades. Porque aqui nós vamos ter adversidades, nós vamos enfrentar dificuldades, nós vamos passar por momentos difíceis de separação, momentos que vamos ter realmente que ficar assim, às vezes pensando em desistir, em dizer, mas como que pode uma situação dessa? Deus permite que aconteça diante de nós, para ver realmente como nós vamos reagir, de que maneira, para provar quem realmente somos, se só somos religiosos, se só somos crentes dentro da igreja, ou se somos fiéis a Ele em qualquer situação. E a Bíblia fala que nessa situação difícil, a Bíblia fala de 4 leprosos, né? Que eles estavam fora da cidade, porque o leproso ele não pode ficar junto, segundo a lei de Moisés, né? Segundo a lei de Deus, né? Moisés, de Deus, eles não poderiam ficar dentro junto com as pessoas. E os leprosos, diante daquela situação, olha, nós vamos morrer mesmo, de qualquer jeito, vamos dar uma acampamento e sair, onde achar muita comida, vamos passar para a gente. E a Bíblia diz que eles começaram a carregar, pegar um pouco de mão. Aí muitos corpos falam assim, nós não estamos agindo de maneira necessária, nós estamos fazendo errado. Nós temos boas notícias, vamos levar essa notícia, vamos divulgar essa notícia. Irmão, às vezes Deus abençoa tanto a gente, né? E a gente, talvez, os negócios, porque a Bíblia diz que eles foram julgados. Olha outra situação, né? Outra situação. Eles poderiam, todos eles estavam pensando, a gente está realmente falando, está mesmo pegado. Então, vamos pegar o que a gente tem que pegar, não se esconder aqui, comer isso aqui. Os outros se dando lá, a gente já não está mais junto, ele não faz parte da sociedade. Mas um deles fala, não, nós temos boas notícias. Vamos pegar. Às vezes, irmãos, os problemas, as situações nos acarretam tanto, nos sufoca tanto que às vezes a gente esquece de levar as boas notícias, de falar as boas novas, de falar aquilo que realmente Deus faz. Porque, irmãos, aqui nós vamos sempre ter problemas. Nós não podemos deixar de levar